Olá, a paz de Cristo. Na formação desse pequeno caminho de santidade, veremos hoje que os pequenos se nutrem da humildade. Olha aqui, os pequenos se nutrindo da humildade. Invoquemos o Espírito Santo novamente para que possamos deixar que o nosso coração, que a nossa mente, que os nossos ouvidos, que tudo se abra realmente para entender cada vez mais esse pequeno caminho de santidade para nós. Vinde, Espírito Santo, e serei sua testemunha. Vinde, Espírito Santo, e serei sua testemunha. Vinde, Espírito Santo, e serei sua testemunha. Muitos de nós não sabemos o que é humildade, eu também não sabia, confesso para vocês. Chegamos a acreditar que uma pessoa humilde é aquela que é tímida, né? Caladinha, tristonha, sem conhecimento, sem experiência alguma da vida. É muito simples. Não estudou? O pessoal fala assim, veio da roça, né? Como se na roça não tivesse grandes conhecimentos, né? Mas humildade é simplesmente a verdade. Como assim, Márcio? Vou contar a história de Santa Teresa de Ávila para vocês. Mulher super inteligente, talvez a primeira mulher a aprender a ler no seu século, alguns autores falam isso, no século XVI, e fala então na história que uma pessoa bateu na porta do Carmelo e Santa Teresa de Ávila abre o portão, né, Teresa de Jesus, abre o portão e ele vai e faz a pergunta, né, diante das suas dificuldades, ele pergunta assim, ele queria uma ajuda, né, para resolver um problema, e pergunta assim, quem é a mulher mais inteligente do Carmelo? Santa Teresa de Ávila, sem se perturbar, diz assim, sou eu. Fica parecendo uma grande arrogância, né? Alguém que se diz a mais inteligência do Carmelo. Que arrogância é essa, né? Muitos podem pensar que é arrogância, mas na realidade é a verdade. Descomplicada. Uma verdade que descomplica a nossa vida. Que resolve na hora o problema do outro e o problema dela. Humildade, então, é reconhecer em nós os dons que recebemos de Deus. O dom não é meu, o dom está emprestado. Mas também reconhecer as nossas fraquezas e aceitar quando a gente erra. Veja uma alegoria aqui, ó. Teresinha, na subida da montanha da santidade, ela cai diante das tentações, das ciladas do demônio. Veja aí os demônios aí, ó. O inferno aí literalmente mostrado aí nessa alegoria. Mas o que ela faz então? Novamente ela vira as costas, de novo, olha aí, para o mal, e mesmo de joelho, na dor da queda, ela se agarra à mão de Jesus. É difícil, né, na queda olhar para o alto, né? A gente fica muito deprê, porque a gente só olha para o nosso fracasso, para o nosso umbiguinho aqui, né? Eu não consegui, estava muito difícil para mim, aí fica difícil mesmo, né? Então Teresinha entende nessa alegoria que o que sempre repetia Santa Teresa de Ávila, né? A humildade deve ser o alicerce da vida espiritual. Caiu? Que bom, que ruim. Reconheça o erro, peça perdão, comece de novo. Teresinha estudou e viu que o próprio Jesus disse dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que era a verdade, provou isso com grande humildade, né? Ao morrer na cruz por nós. Morte que era destinada aos piores da sua época, aos ladrões, aos estupradores, aos assassinos. Então, Jesus encarou isso com humildade. Então, diferente do humilde, né, é aquele cara que é orgulhoso. Atribui a si mesmo os dons. Dons esses, como eu falei, emprestados por Deus. O orgulhoso é aquele que se julga superior ao outro, né? E o orgulho, ele é muito sutil. Ele usa de belos disfarces, né? Lá no fundo a gente se sente, mas depois, né, sente orgulhoso, né, vaidoso. É algo sutil. E a gente tem que estar prestando bastante atenção nesse disfarce.
é preciso estar atento. Santa Teresinha dizia assim, para não aumentar esse orgulho no coração dela. Eu não posso alimentar-me senão com a verdade, que é Jesus. O necessário, falava ela, não é praticar grandes virtudes, virtudes heróicas, mas adquirir a humildade, que é a verdade. Já pensou isso? Não é fazer grandes coisas, atos heróicos, mas renunciar a tudo isso para adquirir a humildade. Diante dos elogios, ela dizia assim, olha, não fico vaidosa, porque eu tenho sempre presente as lembranças das minhas misérias. Tem uma história que eu gosto muito, que nos ensina como devemos nos comportar diante dos elogios e das críticas. Um discípulo faz a seguinte pergunta para o mestre, né? Exatamente isso. Como devo me comportar diante dos elogios e das críticas? O mestre vira para ele e fala assim, vá ao cemitério. Chegue no cemitério e literalmente lá e elogie todos os mortos. Nossa, vocês são lindos. Vocês não deviam estar aqui, vocês deviam estar vivendo e veja o que acontece. Silêncio. Agora, chega diante dos mortos, novamente, lá no cemitério e xingue os mortos. Seus animais, seus desgraçados, escute o que vai acontecer. Silêncio. É isto. Faça silêncio. O humilde silencia. O humilde, mesmo na desgraça, é capaz de silenciar-se e segurar na mão de Jesus, como faz Santa Teresinha. O humilde, sabe por que ela atrai a Deus? Porque não possuindo nada, ele volta-se inteiramente para Jesus e não larga jamais a mão divina. Então faça isso. Não largue a mão de Jesus por nada. Reze comigo então. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Amém.